Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, que Jesus nos abençoe. Que Ele continue nos amparando, nos iluminando sempre. Em nossa conversa de hoje, nós vamos colocar um pouco de poesia nesse encontro com Jesus. Vamos ler uma poesia de Maria Dolores, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, do livro Coração e Vida. Achamos esse poema, e Maria Dolores tem todas as suas mensagens poéticas, na realidade trazem para a gente a verdade sobre a vida, sobre o comportamento aqui e além. Nos traz coisas que acontecem no dia a dia, nos convidando a reflexões profundas. O de hoje é Presença de Jesus. Vamos juntos aqui conversar um pouco sobre esse poema. Ela começa assim: afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece, quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Quantas vezes nós desejamos verdadeiramente servir Jesus? O nosso coração se enche de entusiasmo com as palavras do Cristo, com os seus ensinamentos, e às vezes nós nos sentimos incapazes, tão pequenos, tão insignificantes, porque também, na maioria das vezes, no afã de servir o Mestre, nós pensamos nas construções gigantescas, faraônicas. Esquecemos das coisas pequeninas, que também faz parte do serviço ao nosso Mestre querido. O próprio Cristo, iluminado, perfeito, a ponte que desceu do céu à terra para nos conduzir da terra ao céu, ele buscou as coisas mais simples para nos ensinar, para nos fortalecer. Então, continua Maria Dolores: depois declaras-te sem forças. Pensa, entretanto, nisto. Podes ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. E é verdade, porque no momento que nós nos dedicamos ao bem, não importa a amplitude desse bem realizado. Não importa se vai conseguir assabarcar centenas de pessoas ou uma. Mas Maria Dolores diz que, aonde quer que estiveres, seremos hoje a sublime extensão da bondade do Cristo. E aí ela começa a nos dizer de que forma. E de maneiras tão pequenas, tão simples e tão belas. Ela continua assim: fita a sobra da mesa que te ampara, utilizando um pão simples embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Um pão. Mas um pão para um estômago vazio é um banquete. Às vezes nós esquecemos disso, que para aquela pessoa foi 100% o auxílio que nós proporcionamos. Nós queríamos ajudar 100 pessoas, mas só conseguimos um pão. Para aquela pessoa que recebeu aquele pão, foi um banquete, foi 100%. Continua Maria Dolores: considera o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente. Descobrirás nas mãos o privilégio de estender conforto a muita gente. Nós temos percebido isso lá no Campo da Paz. Nós temos um pequeno bazar onde as pessoas mais carentes financeiramente, elas vão comprar roupas que já foram usadas, muitas vezes roupas novas. Só que nós colocamos um precinho bem pequenininho para que ela possa sentir a dignidade de dizer: eu comprei essa roupa. Mesmo que saia por R$2, R$3, R$5.
Isso faz com que a pessoa se sinta digno, não importa o valor. E é uma maneira de estarmos ajudando, sem que pareça esmola, não é? Sem que pareça esmola. Isso é muito interessante. Então, muitas vezes, o que nós temos em casa, uma roupa, um sapato, um móvel que já não nos serve mais, um eletrodoméstico que nós ganhamos um de presente, essa doação para as pessoas que não têm nada é de suma importância. E é também a extensão do trabalho do Cristo. Maria Dolores continua. Lembra a moeda tida por singela, escorada na fé que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Isso mesmo. Às vezes nós estamos com algumas moedas em casa e, de repente, na rua, alguém está precisando. Se nós não conseguimos ainda dar uma assistência como gostaríamos de dar às pessoas em situação de rua, às vezes uma moeda que se junta a outra que alguém já deu, se transforma numa xícara de café, se transforma num pedaço de pão. E em todas essas circunstâncias, a energia do Cristo está circulando, porque nós estamos sendo veículos do amor do Cristo em direção aos nossos semelhantes. Nós não podemos esquecer daquele chamamento do Cristo para encontrá-lo, quando ele diz: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu fui estrangeiro e você me acolheu. Eu estive doente e você foi me visitar. Eu fui prisioneiro e você foi me ver. Mas quando, Senhor, fizemos tudo isso por ti? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos do meu Pai, pensai que foi a mim que o fizestes. Então, é impossível para nós amar o Cristo. É impossível encontrar com o Cristo. É impossível servir o Cristo sem o próximo, sem o nosso semelhante, que muitas vezes não está precisando de nada de material, mas está precisando da nossa escuta, do nosso ombro, do nosso sorriso, do nosso carinho. E isso nada custa. Prossegue Maria Dolores. Detente nos minutos disponíveis ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e o consolo para o enfermo largado à solidão. Muitas vezes nós pensamos assim: eu queria tanto servir Jesus, eu queria tanto construir um hospital para recolher as pessoas da rua, recolher os que sofrem. E muitas vezes perdemos a oportunidade de visitar uma pessoa no hospital. Como eu quero construir um hospital, ter essa disponibilidade, se eu não estou disponível para visitar um enfermo? Então é um exercício muito positivo. Visitar os doentes, visitar os angustiados, trabalhar na implantação do evangelho no lar daqueles que desejam, levando essa semente. Isso é estar a serviço do Cristo. Isso é estar com a presença do Cristo. Vamos começar das coisas pequenas. Teresa de Calcutá, ela diz: não se preocupe com os números. Comece servindo uma pessoa, de preferência aquela que estiver mais perto de você naquele momento. Às vezes nós queremos ir para a África
socorrer os que passam necessidades, esquecendo que às vezes eles estão ao nosso lado, pertinho da gente. E nós queremos viajar para longe para servir, tendo a oportunidade de servir aqui perto, sem viajar para lugar algum. Continua Maria Dolores. Trazes contigo os dotes da brandura ante os golpes do ódio explosivo e violento. Guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. E aqui ela fala sobre essa questão da brandura, essa questão da paz interior. A gente pode fazer isso. Nós podemos ir ao encontro daqueles que estão totalmente desarvorados. Nós podemos ser o ponto de equilíbrio, onde quer que nos encontremos, diante das desavenças, dos golpes da revolta, das discussões, dos desequilíbrios, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na comunidade onde moramos. Nós podemos nos transformar naquele ou naquela que as pessoas buscam para pedir conselhos, orientações, para um abraço, para chorar no ombro. Ser esse foco de luz. Isso é a presença do Cristo. Isso é o estar servindo Jesus. Não necessariamente tendo que meter a mão no bolso e tirar o cheque, o dinheiro. Não. Não. O serviço do Cristo é um serviço de amor. E o amor se expressa de variadas formas. Continua a inspirada e iluminada Maria Dolores. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança. Olha que coisa linda. A esperança. A esperança que pode surgir do seu verbo, da sua palavra. A palavra tem força. E através da palavra nós podemos consolar, conduzir, orientar, alegrar, dar esperança e mensagens de muito amor através do verbo. Se nós atentarmos para aquilo que nós falamos, nós poderemos utilizar esse instrumento de forma divina, transformando-o na presença de Jesus. Entre todas as pessoas que encontrarem conosco no longo caminho da vida. E Maria Dolores encerra esse lindo texto dizendo assim: não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. Trabalhar, servir, amparar e recompor. Nos transformaremos na presença do Cristo nesse gesto de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos um momento muito difícil, de crise de valores. Já existem muitas pessoas amargas, bélicas, dispostas a grandes duelos, seja no território da palavra ou das atitudes. Já existe muito fogo sendo ateado nas relações interpessoais e nas relações entre os países. Que sejamos a água cristalina que apaga, aplaca esse fogo. Que possamos ser a água
que dessedenta, que possamos ser a água, que faz com que o solo se torne propício à semeadura, ao crescimento da planta, ao seu florescer e ao seu frutificar. Só assim seremos, em verdade, discípulos do Cristo. Só assim teremos a presença dele em nós, em nossas atitudes, em nosso comportamento. Vamos nos dedicar às coisas pequenas. Queremos construir um hospital. Vamos visitar os doentes. Levar-lhes a palavra de consolo, de esperança. Um doente. Queremos construir um orfanato. Queremos construir um asilo para idosos. Vamos visitar as crianças. Vamos visitar os idosos. Vamos olhar na rua para aqueles que estão jogados, enxergá-los, pois eles estão invisíveis para muitas pessoas. Vamos nos dedicar àquelas coisas que são pequeninas, que parecem insignificantes. Emmanuel, em uma das suas mensagens, ele traz um conselho que eu nunca esqueci. Eu li isso quando eu tinha 16 anos. Ele diz assim: se você fizer um bem por dia, serão 7 numa semana, 30 no mês, 365 no ano. E ele continua: entretanto, se você se esforçar mais um pouquinho, para fazer mais de um por dia, só a contabilidade divina para processar a quantidade de bem que você fez, sendo sempre a presença do Cristo entre as pessoas. Então, meus queridos, não nos sintamos inaptos. Jesus pega os frágeis para fortalecê-los. Não nos sintamos insignificantes. São esses que Jesus deseja para levá-los às altiplanuras. E para encerrar, pensem no que eu disse. As coisas pequenas, insignificantes, que quase ninguém vê, Jesus está vendo. E nós estaremos trabalhando o nosso coração na humildade, para quando chegar a oportunidade de fazer as grandes obras no mundo, não sejamos tragados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela prepotência. Tudo tem seu momento. Tudo tem seu dia. Para encerrar, vamos ler agora totalmente essa mensagem de Maria Dolores. Presença de Jesus. Afirma muita vez, alma querida, em prece fervorosa: quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois declaras-te sem forças. Pensa, entretanto, nisto. Podes ser, hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara. Utilizando um pão, simples embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Considera o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, e inconsequentemente descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda tida por singela, escorada na fé que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e o consolo para o enfermo largado à solidão. Traze contigo os dotes da brandura. Ante os golpes do ódio explosivo e violento, guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra,
Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza, para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te diga inútil, nem te omitas a trabalhar, a servir, amparar, recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. Maria Dolores, que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e que possamos apresentar Jesus através da nossa palavra, através do nosso amor, das nossas atitudes, e que Ele nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.